Fala, família Palmeiras, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um pós-jogo aqui dos Sofredores do Palestra. Sou Tafarel Nunes e hoje vamos fazer esse pré-jogo de uma maneira um pouco diferente do que a gente costuma trazer aqui no nosso canal, que eu sempre procuro trazer os dados do jogo. Acho que o Palmeiras fez uma baita partida, venceu com propriedade o time do Santos jogando no Morumbi, mas não quero falar explicitamente sobre isso, quero falar sobre outras questões importantes em relação ao Palmeiras e o que esse jogo mostrou para nós sobre o que pode ser a temporada do Palmeiras em 2023. Mas antes, quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal, porque assim você ajuda a gente a chegar a mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e também gostam de se aproximar das informações do Palmeiras. Então, se você, assim como eu, ama o Palmeiras e quer ficar muito bem informado sobre o que acontece no nosso Verdão, então se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe e também nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e também o nosso podcast. Eu vou deixar os links todos aí na descrição, certo? Então vamos falar sobre o jogo. Eu estou trazendo aqui o vídeo de uma maneira que não vou fazer edição. Então, se eu não vou fazer edição, pode acontecer alguns erros aqui, pode acontecer alguns problemas técnicos, mas eu acho importante fazer esse vídeo e dessa maneira mesmo, já que não tinha outra maneira. Eu quero falar sobre algumas questões que me chamaram a atenção no jogo de hoje. Primeiro eu vou trazer o resultado e alguns detalhes importantes do jogo, mas eu vou entrar nesses assuntos que eu disse, né? O Palmeiras venceu o Santos por 3-1. Os gols foram marcados por Murilo, Rony e Giovani, e aí entra um dos personagens que eu vou citar aqui nesse pós-jogo especial aqui. Também e o gol do Santos foi marcado por Bauerman no último lance da partida, numa cobrança de falta, ele fez de cabeça, e aí o árbitro encerrou a partida. O Palmeiras jogou bem, o Palmeiras foi muito melhor do que o Santos, se mostrou superior desde o primeiro minuto de jogo. O Santos tentou se defender da melhor maneira possível, até conseguiu em determinado momento, mas pela força do Palmeiras em bola parada, e isso até sem Gustavo Scarpa, então o Palmeiras segue com essa força na bola parada, Murilo fez o gol. Na sequência, o Rony fez, depois de um bate-rebate, ele fez o segundo. E no último lance da partida, quando o terceiro gol do Palmeiras, no caso, quando o Rony, ele domina a bola, ele faz a parede, faz toda a proteção para o Giovani chegar, chutando de primeira, e faz um belo gol de fora da área, chute rasteiro, sem chance para o goleiro Vladimir. O que eu posso trazer de interessante em relação a esse jogo e alguns detalhes que me chamaram a atenção? O que a gente via na temporada passada, muitas vezes, era que o Palmeiras jogava com o Danilo, quase sempre fazendo o papel de 5, né, o primeiro volante, com o Zé Rafael mais adiantado, o Zé Rafael mais avançado, para que pudesse ajudar na criação. E também você via o Marcos Rocha sendo aquele jogador que fazia a saída de 3 com o Piquerez mais avançado. Pois bem, esse ano, pelo menos nesse jogo que eu consegui prestar mais atenção com alguns detalhes, analisando friamente o que acontecia na partida, pude visualizar que agora houve uma inversão. Não sei se foi exclusivamente para o jogo contra o Santos, se o Abel pretende refazer isso, né, se ele vai continuar mantendo essa maneira de trabalhar no jogo, mas ficou muito claro para mim que o Palmeiras jogou com o Zé Rafael fazendo essa saída de bola, auxiliando sendo esse primeiro volante mais recuado, na saída de bola, estou dizendo. Então ele tinha uma saída de 3 com o Piquerez sendo o jogador mais recuado, né, e volta para fazer essa linha de 3, junto com os dois zagueiros, o Murilo e o Gustavo Gomes, e na frente deles o Zé Rafael, com o Gabriel Menino avançando mais, e o Marcos Rocha também. Então,
interessante ver o Marcos Rocha hoje atuando mais à frente, ajudando na criação de jogadas. E essa medida é interessante, porque o Gabriel Menino ele tem dificuldades na marcação. Mas qual é o ponto que eu quero trazer em relação a esse tema específico? Eu vejo que o Palmeiras, ele mais uma vez, ele vai mudar o estilo de jogo. Aquele Palmeiras que a gente viu em 2020 não existe mais. O Palmeiras de 2021 não existe mais. Cada um jogava de maneira diferente. O de 2022 foi a melhor versão, provavelmente, do trabalho do Abel até aqui. Também não existe mais, porque nós perdemos o Danilo, que dava toda aquela dinâmica no meio, e perdemos também o Gustavo Scarpa, que estava numa fase inspiradíssima, numa fase em que tudo dava certo, e também pelo talento que ele tinha, que ele demonstrava dentro de campo, a vontade de atuar com qualidade pelo Palmeiras, então fazia muita diferença nas bolas paradas, fazia diferença na bola rolando, naquele momento que está o jogo difícil, ele conseguia uma jogada, ou um cruzamento, ou mesmo um chute de fora da área e fazer o gol. Então ele realmente foi um jogador muito decisivo na temporada passada. A partir do momento que o Palmeiras perdeu o Gustavo Scarpa e perdeu o Danilo, ele poderia ter ido atrás e contratado, ir atrás para contratar jogadores com características semelhantes, não fez isso. Então, a partir daí, o Palmeiras vai trabalhar de uma maneira diferente, tanto que o Gabriel Menino já disse numa entrevista recente que o Abel conversou com ele e com o Zé Rafael, dizendo que o Palmeiras não ia atrás de um camisa 5 e buscaria jogar com 2 camisas 8, ou seja, 2 segundos volantes, jogadores com mais qualidade, melhor saída de bola, chegada na finalização também. Então, é importante a gente olhar essas questões. Outro ponto que eu vejo como fundamental... voltando no tema, então é importante a gente entender que o Palmeiras 2022, 2023 será totalmente diferente do que foi no ano passado. Podemos esperar algumas mudanças. E aí entra esse personagem que eu citei anteriormente, que é o Giovani. O Giovani, no jogo passado, no time reserva, ele entra com poucos minutos, ele já deu uma diferença muito grande, deu 2 assistências já, e o Palmeiras venceu a partida contra o Mirassol. E agora, nós tivemos aí, hoje, a entrada dele e fazendo um gol logo que ele entra. Ele mudou completamente a partida, também com a ajuda do Rony como centroavante. O Hendrick sai, o Rony vai para fazer papel centralizado e o Giovani entra pelo lado, fazendo vamos colocar aqui, fazendo chover, aproveitando que o Morumbi estava chovendo, então ele conseguiu fazer isso e jogando muita bola. Claro que eu acredito que ele não vai se titular logo de cara, mas é importante a gente ver que o Abel está testando o jogador, está mostrando que, ao contrário do que muita gente diz, ele não é um treinador que não gosta da base, só que ele lança os jogadores no tempo certo. Ele dá oportunidade e o jogador vai decidir, né, com seu talento, se ele cabe ou não naquela função. E para mim ficou bem claro, tanto que o Tabata não entra hoje na partida. Não sei se foi poupado por algum motivo específico ou não, porque esse daí é só o Abel que vai poder dizer isso para nós, mas, no meu ponto de vista, ele testou o Tabata, ele testou o Flaco, ele testou o Atuesta várias vezes, também testou o Rafael Navarro várias vezes, nenhum deles entrou. Talvez porque no jogo passado eles tinham entrado, mas o Giovani também tinha entrado e entrou novamente e correspondeu. Quanto mais ele corresponder nas vezes que ele entrar, mais difícil vai ser de tirá-lo de campo. Então, foi assim que o Murilo entrou, foi assim que o próprio Danilo entrou no time do Palmeiras. Para quem não se lembra, o Abel no início ele usava o Felipe Melo como esse primeiro volante,
o Danilo era reserva e acabou sendo titular. Então, dá para a gente ter algumas esperanças ou expectativas, digamos assim, de algumas mudanças para essa temporada. Provavelmente nós teremos essa mudança, essa configuração no meio, e também poderemos ter o Giovani. A gente reclamou tanto de reforço, da ausência de reforços, e quando eu digo isso, não estou dizendo que não precisa contratar, eu acho que o Palmeiras precisa sim contratar, mas talvez a gente já tenha alguns jogadores aí dentro do nosso próprio elenco, alguns jogadores dentro do nosso próprio, da nossa própria base que possam fazer essa função, e talvez o Giovani seja o jogador mais preparado nesse momento para fazer essa função, mas isso a gente vai ver com o tempo. Ele precisa ter mais oportunidades, ele precisa demonstrar dentro de campo que ele realmente tem essa capacidade, e eu acredito nele. Eu particularmente acredito, acho que ele é um baita jogador e tem tudo para funcionar nessa equipe do Palmeiras. Mas é isso, galera. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de cada um de vocês, pedir para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e dizer para mim o que você achou da minha opinião a respeito das mudanças do Palmeiras. Você concorda comigo? Você discorda? Qual a sua opinião sobre o Palmeiras de 2023? Você acha que o Palmeiras vai tentar colocar o Tabata para fazer essa função do Scarpa, ou vamos ter grandes mudanças táticas nesse sentido? Diz para mim nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião, eu quero ler a sua opinião aí, para a gente fazer essa troca bacana aqui, certo? Então é isso, galera. Forte abraço e até a próxima. Valeu!